Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Que maravilha estar com vocês nesta noite, noite festiva, onde Deus já falou no nosso meio, por intermédio do brilhante trabalho que jovens estão se desempenhando na obra do Senhor. Essa noite é uma noite onde nós temos a certeza que Deus, Ele já se manifestou de uma forma toda especial. Sei, Deus ainda tem algo a falar para cada um de nós. Eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Eliel Veras, e juntamente com ele a sua esposa, sua família, que estão trabalhando nesta obra, estão afinco, zelando daquilo que Deus confiou na mão dele. Deus sabe da grande responsabilidade que todo pastor tem, estar cuidando daquilo que não é dele. Vou repetir, Deus sabe do grande trabalho que é para um pastor cuidar daquilo que não é dele, é do Senhor. Então eu quero louvar a Deus pela vida deste pastor abençoado que vocês têm, e eu creio que vocês estão cuidando muito bem dele, né? Muito bem. A Bíblia diz, e é interessante, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja, não é? Então Deus deu este casal para vocês. E quando Deus dá alguma coisa, ou quando alguém dá alguma coisa para a gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Diga assim, cuida. Repita de novo, diga, cuida. Então, o pastor, na mentalidade nossa, né? O Brasil tem muito isso, né? Muito isso, aquilo de o pastor ter que morrer sempre, estar sempre ali. Na verdade, a igreja ela tem um grande papel, o papel de cuidar do seu pastor também. Porque o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não é? A Bíblia diz que se for necessário, o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Já imaginou isso? Já imaginou? Alguém entrar por aquela porta ali? Já aconteceu comigo. E não foi só uma e nem duas vezes. Várias vezes. Alguém entrar pela porta para tentar ferir o rebanho. Eu ter que parar na frente da pessoa, segurá-la, sem tocar nela, mas a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer. Mas eu entendi o texto quando Paulo falou que o pastor, se possível for, dê a vida pelas ovelhas. Então o papel do pastor é muito extraordinário. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, meu irmão, apesar que ele me abandonou, né? Vou revelar, né? Ele me abandonou aí, eu tô pensando, hoje nós faz as pazes, né? Pastor Theo Daniel, amém? Meu amigo, fala assim, é brincando. Meu amigo, companheiro, ele é o nosso primeiro secretário da nossa convenção da Comadef e também ele é o segundo vice-pastor regional da região do Vale do Tejo, né? Está aqui hoje, Deus seja louvado pela sua vida. No final eu entrego para o senhor e o senhor toma conta, tá bom? Tá? Vim hoje aqui só pregar, o restante é com o senhor, tá? Pastora Juscelia, sua esposa, também faz parte do conselho fiscal da nossa Comadef, juntamente ali com as nossas pastoras, e assim a todos os obreiros desta casa, ao nosso copastor Hércules, Deus abençoe pelo convite. Sei que teve a aprovação do seu pastor, não é? Para nós estarmos aqui.
E assim, nós estamos aqui para louvar a Deus. Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por favor, no tema que nos foi facultado. Nós vamos falar do tema do culto desta noite. João, capítulo 7, versículo de número 37, 38 e 39. Esse é por minha conta. Amém? João, capítulo de número 7, versículo de número 37, 38 e 39. Deus seja louvado. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 7, versículo de número 38, 37, 38 e 39. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Dizer que você é muito bem-vindo a este culto nesta noite. Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado também pela vida do nosso pai, nosso presidente, pastor Abraão Robson Ferreira, que tem nos dado a bênção para continuar trabalhando na direção deste grande trabalho. Quantos encontraram, digam amém. Só 3, digam amém. Oh, glória. E diz assim: e no último dia, o grande dia da festa. Repita comigo, diga: o grande dia da festa. Está fraco, o grande dia da festa. Pela quantidade de gente está fraco. Diga: o grande dia da festa. Melhorou. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Diga: os que nele crescem. Repita, diga: os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz-nos a conotação e a responsabilidade a respeito daquilo que nós estamos nesta noite buscando da parte de Deus. O texto, ele é claro que Jesus, ele estava, se você analisar os versículos anteriores, os versículos posteriores, você vai perceber que Jesus estava dentro ou envolvido em uma grande festa chamada como ou conhecida como a festa dos tabernáculos. Jesus estava no meio da multidão, mas o seu coração não estava naquela festa. A sua mente não estava exatamente no contexto que a cultura estava expressando naquele momento. A Bíblia diz que Jesus, ele estava lá, mas os versículos, ou a história, melhor dizendo, ela vai nos dizer que Jesus, ele estava preocupado. Não era com a cultura judaica do momento que estava vivenciando os judeus, os viajantes, aqueles que vieram para participar daquela grande festa. A preocupação de Jesus eram os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, os surdos,
A preocupação de Jesus era aqueles que necessitavam de algo a mais em que aqueles homens estavam oferecendo. Eles estavam oferecendo uma cultura que permeava desde quando Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo, o que deveria ser feito, toda a cultura da sua época. Os homens estavam focando a sua mente, os seus olhos, não naquilo que era espiritual. O material predominava em seus tempos. E então Jesus, ele presencia a cultura diante dos seus olhos, sendo saltitante, trabalhante, na ordem exata que era ordenado. É interessante que um autor muito conhecido de nós, estudiosos da palavra de Deus, chamado Maepirman vai dizer que neste dia, ou no final da grande festa, no último dia da festa, os sacerdotes, para chancelar a cultura da festa dos tabernáculos, eles trabalhavam com um processamento ou uma procissão. E qual era a procissão? Eles iam até o tanque de Siloé, e no tanque de Siloé, com uma bacia banhada a ouro, ou uma bacia de bronze, eles pegavam a água e levavam até o templo, nesta procissão. E no momento em que eles estavam ali, preocupados em pegar água em um tanque e levar para o templo, Jesus estava olhando o que os sacerdotes estavam fazendo. Jesus estava presenciando aquilo que os homens estavam fazendo, e Jesus olhando, e eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, pelo poder da expressão das Sagradas Escrituras, que Jesus pensava, eles deveriam não levar água do tanque para o templo, mas eles deveriam mostrar que o templo e o dono do templo está no meio deles, e eles não reconheceram. Eles deveriam prestar atenção que o Jesus, o Senhor, o Yeshua e o Hamashia está no meio deles, aquele que pode dar a vida, aquele que pode mudar a circunstância, aquele que pode dar visão aos cegos, aquele que pode dar fala aos mudos, aquele que pode dar saúde aos doentes, estão aqui. Mas a cultura estava impregnada. Por quê? Por causa da religiosidade. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que a religiosidade não transforma ninguém, que a religiosidade não salva ninguém, mas o Jesus que é maior do que a religião, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode transformar, Ele pode balançar, Ele pode mudar a história e o contexto da situação que nós vivemos. O texto diz que Jesus, ao ver todo momento da procissão, eles pegavam água no tanque de Siloé, caminhava com a bacia, ia até o templo, e no toque de cada passo e da andada, a história diz que as trombetas eram tocadas, um alarido estava sendo ecoado, uma multidão inteira olhando para um homem com a bacia velha na mão, carregando água. Da onde? De um poço de água parada, de um poço onde a água não era corrente. E eles olhando e aplaudindo a cultura e os sacerdotes que deveriam ensinar a palavra verdadeira e reconhecer que Jesus estava no meio deles, estava cegando os demais. Mas Jesus, naquela hora, a Bíblia diz que Jesus se levanta no grande dia. Por que grande dia? Porque Ele vai aparecer sempre no grande momento da sua vida, no grande momento da sua história, no grande momento que a sua família precisa, no grande momento que a sua enfermidade necessita. Ele vai aparecer sempre no grande momento do decolar de uma situação. Ele vai
vai aparecer sempre no grande estágio da nossa vida. Glória! A Bíblia diz, imagine o cenário. Jesus, ele para, e aí ele sobe. A Bíblia não diz, a história não diz, pergaminhos não diz, nada diz, mas eu imagino que Jesus sobe, ficar mais alto, sabe? E a Bíblia diz que ele vai deparando com aquela situação. Irmão, e vem cá falar comigo. Se eu que sou homem natural, eu que sou homem que não entendo muito das coisas, eu fico irritado quando eu vejo alguma coisa fora do normal que a palavra ensina. Imagine o verbo vivo encarnado só entre os homens, olhando para aquela parafernália toda, aquele ritual, trombetas tocando, aplausos batendo, a multidão acampada, tendas armadas por todos os lados, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, tudo olhando aquele cenário, e Jesus olhando ao lado, os enfermos estavam caídos, os enfermos estavam precisando ser assistidos, os enfermos precisando de ser curados, famílias precisando ser assistidas, e eles estavam preocupados com o ritual. E a Bíblia diz que no grande dia, a palavra de Deus que nós acabamos de ler, que diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus ele brada de alto e bom som. Jesus ele acorda a multidão que estava dormindo de olhos abertos. Jesus levanta de pé. A Bíblia diz que ele clamou. O clamor no original aqui não é gritar, não é falar, é gritar em alto e bom som para que todos percebam, é gritar em alto e bom som para que todos escutem. Vai chegar o momento da sua história que Jesus ele vai falar de um certo nível de altura que eles vão ter que ouvir, a sua vizinhança vai ter que ouvir, a sua enfermidade vai ter que ouvir, a sua necessidade ela vai ter que ouvir. A Bíblia diz que Jesus diz assim: se alguém tem sede, já parou para imaginar isso? Se alguém tem o quê? Se alguém tem o quê? Aí ele diz assim, só que Jesus coloca algo aqui bem interessante, né? Não diz assim, venha e beba. Não. O texto diz assim, olha o imperativo da palavra, que venha a mim e beba. Pronto. Olha o imperativo da palavra, que venha a mim e beba. Jesus fala assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ficava fácil. Ele disse não, que venha a mim e beba. Essa palavra imperativa está significando o seguinte: larga tudo isso aí, larga toda a religiosidade. Quer beber da água pura? Quer beber de uma água que corre, uma água que vai jorrar, uma água que vai transbordar, não uma água parada, que vocês estão vendo o sacerdote pegando uma bacia velha e trazendo até o templo e derramando no templo, e os homens tocando a trombeta. Não, eu vou dar para vocês uma água, e quando vocês tomarem, ela vai jorrar, e ao jorrar vai ser algo tão vivo e tão claro sobre a vida de vocês, que vai transbordar para a direita, para a esquerda, para o lado, para o interior de vocês, do exterior. Jesus estava dizendo que aquilo que ele queria entregar àquele povo era muito mais do que uma bacia cheia de água. Ele queria entregar vida, ele queria entregar o poder da solução, ele queria entregar o poder da solução para a sociedade, o poder da solução para os negócios, o poder da solução para a saúde, o poder da solução para a vida eterna. Aí o versículo, presta atenção, ele diz assim: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão da onde? Correrão da onde? Seu interior. Correrão da onde? Do seu interior. O que é isso, pastor? Se você creu em Jesus um dia, tem que ter um rio de água viva correndo do teu interior todos os dias da sua vida.
Se você acreditou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e se você levantou a sua mão reconhecendo a Jesus como o único Salvador da sua vida, tua vida precisa mudar imediatamente, não pode continuar na mesma masmorra que muitos estão vivendo. Que Jesus é esse que eu aceito e Ele não muda a minha história. Que Jesus é esse que eu reconheço e a minha vida continua a mesma coisa. A Bíblia diz que no versículo 39, por minha conta eu acrescentei, Ele diz assim: isso, disse Ele, do Espírito que havia de receber os que nele creram, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus estava dizendo: quem em mim, quem de mim beber dessa água, rios de água viva fluirá do seu interior. Ele está falando da pessoa bendita do Espírito Santo. Agora olhe para cá rapidamente, porque eu sou um pastor, eu gosto de pregar explicando, eu gosto que você entenda e mastigue o que eu prego, e gosto que você saia daqui entendendo o que eu preguei. Aleluia! Imagine bem, você recebe agora o quê? O fluir agora deste rio, que é quem? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser glorificado, Ele faz a promessa. Essa promessa está imbuída, e quando é que se cumpre, pastor? Ela vai se cumprir no Pentecoste, 50 dias depois da sua ressurreição, acontece o grande cenário. Aí o que acontece, pastor? O contexto tem a ver com o texto, e o texto tem a ver com a exposição do que o senhor está falando, sim, porque quando Jesus falou para aquele povo que vivia numa mordomia de cultura judaica, de festa que estavam perneando, quando Jesus fala para um povo que estava acostumado a viver uma cultura que o homem disse, Jesus chega no cenário e Ele grita em alto e bom som, dizendo que aquele que quiser ter sede, venha a mim e beba. E quando Ele diz que rios de água viva fluirão do teu interior, Ele estava dizendo: eu vou entregar para vocês algo tão extraordinário, que aonde vocês passarem, vai contaminar o teu vizinho, o teu irmão, o teu pai e a tua mãe, vai contaminar o teu amigo do teu trabalho, vai tocar em pessoas que estão na tua vizinhança. A população da onde você mora, ela será contagiada por cá, porque o rio de água vai fluir do teu interior. E quem é esse? O Espírito Santo que hoje mora dentro de você. É por isso que eu disse, escute, olha para cá. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é transformação de vida. E a transformação começa de dentro para fora. Rio de água viva. Evangelho é transformação de vida, é transmutação. Evangelho é o saltitar, é o impactar. Evangelho é o chacoalhar de Deus. O Espírito Santo foi entregue para a igreja, um presente dado por Deus. Por quê? Porque Jesus, quando Ele vai subir aos céus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Ele diz assim: ficai pois na cidade de Jerusalém. Para quê? Até que lá do alto sejais revestidos de quê? De poder. A Bíblia diz que eles receberam poder e foram incendiando por onde passavam. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela alcançou a Europa em 60 anos. A história diz, por causa deste poder do Espírito Santo. E hoje, nesta noite, em pleno século 21, eu venho te dizer: Deus te encheu do Espírito Santo, há um rio de água viva fluindo dentro de você. Então você precisa impactar quem está do teu lado. Você precisa impactar na escola, homem, jovem. Você precisa impactar no trabalho, homem. O teu patrão precisa saber quem é você. O teu colega de trabalho precisa saber quem é você. O teu vizinho precisa saber quem é você. O supermercado precisa saber quem é você. Esta região precisa saber que você está cheio do Espírito Santo. Há um rio de água viva fluindo dentro de você. Transborda para a direita, transborda para a esquerda e vai
vai adiante, porque Deus quer usar a tua vida como um potencial, porque é um rio de águas fluindo e transbordando do teu interior. Eu não posso aceitar. O que é que eu não posso aceitar, pastor? Eu não posso aceitar que dentro de mim há um rio que está transbordando e eu vou estancá-lo. Eu não posso aceitar que há um rio transbordando dentro de mim e tem alguém do meu lado que está passando por uma necessidade. Eu tenho um rio dentro de mim. Jesus não deu o rio, não entregou o rio transbordante dentro de nós. Ele não implantou essa dádiva dentro de nós para que nós estanquemos esta água. Esta água tem que fluir para o teu amigo que está ligando para você dizendo: minha esposa está dando um trabalho terrível que você não entende. Aí você diz para ele: vem cá que eu tenho algo transbordando dentro de mim na minha casa. Vem cá que a minha esposa, ela é um canal de Deus para a tua casa, para a tua esposa. Vou passar o telemóvel da minha esposa para a sua. Ela vai transbordar o rio que está dentro dela. Eu não posso aceitar que tem alguém que está enfermo na minha vizinhança e o telefone toca e alguém diz para mim assim: eu preciso de um milagre na minha casa. Eu não sei mais o que fazer, essa enfermidade está levando todas as minhas economias. Você não pode aceitar. Você é o rio que está fluindo, tem um rio dentro de você. Estende a mão sobre o enfermo, e a Bíblia diz que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, eles serão curados, eles serão curados. Rios de água viva fluirão do seu interior. E nós não podemos aceitar que essa vizinhança de Alhandra e circunvizinhança comece a dizer coisas profanas e você comece a perceber que tem alguém que está com a vida afundada nas drogas ou na prostituição, e você, o rio está fluindo dentro de você, e você está sendo um homem contagiado, uma mulher contagiada por essa água viva que está fluindo dentro de você. Sabe o que você tem que fazer? Toca nele em nome de Jesus, que vai transbordar da sua vida para a vida dele, vai transbordar da sua vida para a vida deles, vai transbordar da sua vida para a vida deles, vai transbordar da sua vida para a vida deles. Eu não posso viver um evangelho onde Jesus já disse que aquele que crê em mim, quem tem sede, hein? E beba. Bebeu ou não bebeu da água? E quando você bebe desta água, o Espírito Santo faz o quê? Ele toma posse do teu tabernáculo, porque hoje o tabernáculo vivo é eu e você. Quem é o Siloé? É Jesus. Jesus é o Siloé que aquele povo precisava, não o tanque de Siloé, aquela água parada. Existe uma cultura religiosa que está cegando o entendimento até mesmo daqueles que se dizem pentecostal. E como é que esses vão conseguir se destravar e sobressair mediante a situação? Você que sente que essa água está fluindo dentro de você. Você que sente que esta água está fluindo de tal forma que você chora sozinho, que você clama e que você fala em língua sozinho e que você transborda sozinho. Você está dirigindo o carro que Deus te deu e você começa a ouvir o louvor, e este louvor toca seu íntimo, a sua alma, e você chora sozinho. Isso é o rio de água viva que está transbordando dentro de você. Alguém tem que ouvir deste Jesus que faz transbordar. Alguém precisa conhecer esse Jesus que faz transbordar. E quem é que vai levar essa notícia? É eu, é você, é o seu irmão, é a sua casa, é o seu filho, é a sua esposa, é o seu esposo. Então, em nome de Jesus, levante a sua mão e receba de Deus autoridade para pregar a palavra. Eu não posso acreditar que existe alguém que tem um rio de água viva dentro dele. Ele continua a mesma pessoa num culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos,
6 cultos, e ele espera por quem? Pelo irmão. Ele espera por quem? Pela irmã. Ele espera por quem? Pelo pastor. Espera por quem? Pelo líder de mocidade. Ele está esperando por quem? Pelos obreiros. Está esperando por quem? Pelo o diácono que está na portaria. Para quê? Para dar glória, para glorificar. Não, enquanto ele não dá, eu não dou. Eu estou olhando, estou fiscalizando. Você não é fariseu de culto, você é fonte inesgotável. Você não é fariseu de culto, você é fonte inesgotável. Deus não te trouxe para fiscalizar o culto, quem é que canta, quem é que não canta, quem tem a nota mais aguçada, quem não tem. Deus trouxe você para agitar essa fonte que está dentro de você, e você vai sair daqui agitado, 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 agitar. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão. E qual foi a visão? Ezequiel viu rodas girando. Ezequiel diz assim: e ouvindo eu as rodas, que dizia, Gal, Gal. O que significa Gal, Gal, pastor? A palavra Gal, Gal no original do hebraico significa agitante, girante e revolvente. Repita comigo, diga agitante, diga girante, repita revolvente. Essa fonte que está dentro de você precisa agitar. Ela precisa girar os 4 cantos da região onde você mora. É uma fonte, não é? Então ela tem que fluir. E ela precisa ser revolvente. Não entendi, pastor? Enquanto esta fonte estiver agitando, você não tem ouvido para outro tipo de conversa, a não ser a presença daquele que colocou a fonte dentro de você. Enquanto esta fonte estiver girando ao seu redor, o barulho do Espírito Santo que estará te dominando vai te levar na direção de um pecador, de alguém que precisa de Cristo Jesus, porque a fonte inesgotável que Jesus colocou dentro de nós não é para ficar parada dentro de mim. Eu preciso tocar em alguém, alguém tem que sentir. Eu preciso passar perto de alguém, girando, rodando ao redor de alguém. Alguém tem que saber que está passando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma igreja de Deus. Enquanto eu estiver parado pensando o que eu vou fazer, ela vai girar, ela vai agitar, ela vai agitar. A glória vai sair dos meus lábios, alguém vai ouvir o glória a Deus, o louvor vai contagiar alguém. Porque o Espírito Santo, ele trabalha da seguinte forma. Primeiro, depois que Jesus te visita, você entregue a sua vida a Cristo, presta atenção. Eu quero que você saia daqui hoje como uma bomba atômica, explodindo, aonde você tocar vai explodir tudo. Olha para cá. Eu quero que você saia daqui hoje e quando você chega no seu trabalho amanhã você pisa, o seu pisado vai fazer alguém sentir que você está diferente. Eu quero que você saia daqui essa noite, que quando você abrir a porta do prédio que você mora, alguém diz assim: rapaz, o vizinho chegou e o clima esquentou. Eu quero que você, quando você chegar lá no supermercado, quando o atendente de caixa olhar para os teus olhos, ele vai perceber que tem alguma coisa transbordando dentro de você. Os teus olhos estão, meu filho, vermelhado, está meio lacrimejando. O que está acontecendo? A prova está grande. Não, é a presença do rio que está transbordando dentro de mim. É o rio que está transbordando dentro de mim. E eu quero dizer para você uma coisa: Jesus tem uma vida eterna para te dar também. Você quer provar desta água? Aceite Ele. O maior desejo de Jesus não era impressionar a multidão para dizer que ele era o Cristo. O maior desejo de Jesus era tirar o foco da religiosidade.
A religiosidade nos faz carregar a Bíblia debaixo do braço e dizer que eu sou crente, está bom demais. A religiosidade me faz simplesmente ser um dizimista e um ofertante e dizer, está bom demais. A religiosidade me faz dizer que eu tenho uma plaquinha de uma igreja na porta da minha casa e está bom demais. Mas quem está transbordando, ele quer muito mais do que isso. Quem está transbordando, ele não suporta ver alguém na sarjeta sem encostar e dizer, Deus te abençoe. Quem está transbordando, ele não suporta conversar com alguém e esse alguém ficar a mesma pessoa. Esse alguém precisa sentir alguma coisa. 7 meses atrás eu estava conversando com um homem e eu comecei, pastor Telmo, contar as experiências de Israel quando nós fomos para Israel, com meia hora de palavra que nós estávamos conversando. Quando eu olhei para ele, um homem já de barba na cara, um senhor de mais 50 anos de idade, ele estava soluçando e chorando na minha frente. Eu disse, o rio já transbordou, o rio já transbordou, o rio já transbordou, o rio já transbordou. Ei, jovem, você quer ver o rio transbordar? Então faça um compromisso com o Deus Todo-Poderoso, dono da fonte. Você quer ver essa fonte que foi colocada dentro de você transbordar? Aquele povo estava todos olhando para um homem só, para uma cultura só, mas o Senhor de Jerusalém, o dono dos céus e da terra, estava lá para quebrar o paradigma da religiosidade, e hoje Ele está aqui no nosso meio para dizer para você, quebra hoje, rompe esse paradigma, abre a tua boca e glorifica o meu nome, porque eu vou te usar por onde você passar. Eu vou reviver a chamada que está dentro de você, está viva. Eu vou reviver. Aleluia. Lembro que em 2004 para 2005, fazia parte de a mocidade estava estagnada, paralisada. Fizeram uma reunião entre pastores regionais e disseram assim, o presidente, naquela altura fizeram um sorteio. Eu sinceramente, o nome que eu jamais pensei em sair era o meu. No meio de mais de 40 igrejas, mais de 80 líderes, meu nome foi o primeiro para sair. Aceitei a causa, abracei a causa. Preste atenção, jovem. Eu me lembro que nós começamos um propósito. Pensa num propósito. Reuni os jovens da regional e falei, terça-feira temos culto e depois do culto temos a reunião. E o pastor disse, não, vocês podem entrar para a sala atrás, para o anexo, vocês fazem a sua reunião, marquem todos os projetos de trabalho e podem trabalhar. Eu falei, então pronto, e fomos para lá. Reunimos todos os jovens. Eu disse a eles, nós vamos formar uma corrente de oração, porque se não tiver oração não vai. Eu disse, vamos formar uma corrente de oração, 3 da manhã, toda esta mocidade vai estar de joelhos clamando por salvação de almas, batismo com Espírito Santo e renovação espiritual. Porque se nós queremos fazer qualquer coisa, primeiro precisamos de revestimento de poder. Querido, sem revestimento de poder a igreja não rompe. Sem revestimento de poder nada cresce. Sem revestimento de poder as coisas não andam. Nós precisamos ser revestido de poder, porque quando você é revestido de poder, o rio que está dentro de você, ele começa a transbordar. E quem é este rio que transborda? É o Espírito Santo, amigo fiel, que vai assoprar no teu ouvido as ideias mais extraordinárias e mais poderosas que você já pode ter na sua vida, os projetos mais audaciosos que você já pode imaginar, algo tão louco que para muitos é loucura, mas para Deus é sabedoria que vem dele. E nós começamos 3 da manhã, pastor Telmo. Todo mundo mandava mensagem. Aquele que não respondia, a gente ligava 3 da manhã. Então, rapaz, levanta, vamos orar. Corre, levanta, coloca o joelho no chão.
Irmão, e aquilo virou uma festa no meio dos jovens. E aquilo não tinha um que não levantava às 3 da manhã. Uma multidão de jovens de joelhos dobrados às 3 da manhã. E nós oramos para Deus batizar com o Espírito Santo, para Deus salvar almas, salvar jovens, e orando para revestimento, para renovação espiritual. E quando nós começamos a orar, tivemos o primeiro pré-congresso. O primeiro pré-congresso nós alcançamos um nível de 200 jovens aproximadamente, para um campo, uma igreja que não tinha quase nada para oferecer. De repente um campo inteiro encontrar 200 jovens aproximadamente, orando, cantando e falando em língua, e Deus batizando com o Espírito Santo. No segundo pré-congresso nós alcançamos, tem alguém de Goiânia aqui para me falar o setor para você entender? Não tem, né? Que pena, que cidade linda, você precisa conhecer. Lá no setor Madre Germana, se alguém estiver em direto vendo, vai saber da história que eu estou dizendo. No segundo pré-congresso nós alcançamos quase 500 jovens. Já no segundo pré-congresso, Deus abalou de uma tal estrutura, e naquela noite me pediram para pregar, e eu preguei Isaías capítulo de número 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Enquanto eu estava pregando, um jovem passou pegado na mão de uma senhora de um lado, de repente ele passou de outro, de repente ele passou de novo, e na terceira vez que ele veio, ele entrou de porta para dentro. Eu estava na metade da mensagem, ele dobrou o joelho no chão e disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Daquela hora em diante, a glória de Deus fez como fez na vida de Pedro, ela caiu naquele lugar, não teve como continuar pregando. Deus começou a tomar aquela multidão no poder da glória do céu, vidas começaram a ser arrebatadas. Jovem com mais de 15 anos que não falava em língua, começaram a falar em novas línguas. Deus começou a soprar do seu espírito. E o que é que está faltando para isso acontecer? É eu e você fazer com que o rio que está dentro de nós comece a transbordar, comece a transbordar, comece a transbordar, comece a transbordar. Espere por ninguém, faça você. Não espere por ninguém, faça você. Faça você. Às noites, pastora Juscelia, eu entrava pela porta do templo, era na lateral, e eu trancava a porta. Eu entrava à meia-noite e saía às 6 da manhã. Eu dizia: Senhor, eu quero uma multidão de jovens para a sua vida. No final do ano, nós fizemos o congresso geral. A nossa sede comportava mais de 1.000. No final do ano, se encontrasse um banco para sentar, você não encontrava. Repleto de jovens. O presidente, ele chorava, era um senhor lá do norte, nortista, bodão assim que chegava, Campo da Missão, presidente muito crente. Ele chorava e dizia: eu nunca vi isso neste lugar. Eu nunca vi isso neste lugar. O que eu quero dizer com isso? Que Deus dará experiências para fontes que estão jorrando que ninguém nunca viu neste lugar. Deus quer nos dar uma experiência que ninguém nunca viu na nossa casa. Deus quer nos dar uma experiência que ninguém nunca viu na sua família. Deus quer te dar uma experiência que ninguém nunca viu na tua vida profissional. Deus quer te dar uma experiência que ninguém nunca viu na saúde da sua família. Deus quer te dar uma experiência que ninguém nunca viu na tua vizinhança. Ei homem, ei mulher, Deus quer te dar uma experiência no teu pastoreio que ninguém nunca viu na sua história. Ainda não é o fim, não acabou. Deus já vai te levantar de novo e vai te fazer pastor de ovelha. Porque enquanto existe alguém que está escorado na religiosidade, bate cartão, vou para o culto, está tranquilo,
dia passa, outro vai. Você não, é insaciável. Eu preciso ler a Bíblia. Ensino. A feira da intercessão. Epa, oração às 9 da noite, na sexta, às 10 ou 11 da noite. Ah, peraí, escola bíblica dominical, insaciável é assim. Domingo à noite, domingo de manhã tem evangelismo, insaciável é assim. É dessa forma, por quê? Porque a fonte que está jorrando dentro dele deixa ele desinquieto. É a galgal de Deus, agitante, girante, revolvente. 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 A gente olha para a história de John Wesley, a gente olha para a história de John Knox, a gente olha para a história tão mirabolante, extravagante que Lutero fez. A gente olha para Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que a história já conheceu. Um homem que passava 3 dias trancado dentro de um quarto. Sua visão era míope, que quando pegava a Bíblia com o sermão para ler, ninguém enxergava o seu rosto. Por quê? Porque ele enfiava a cara dentro da Bíblia. Mas a história diz que os seus sermões eram tão extraordinários, que as pessoas pegavam nas colunas do templo na Inglaterra e gritavam para Jonatas: para! Por quê? Porque parece que o juízo de Deus está caindo sobre nós. O que é isso? É o poder do Espírito Santo que estava fluindo na vida de Jonathan Edwards. Ei, não há idade para Deus usar. Tu pode estar de bengala, mas se deixar fluir, Deus vai fazer como fez com Abraão. Deus vai fazer como fez com Sara. Vai dar vida na velhice. Vai dar fruto. Por quê? Por quê? Porque quando você aceita Jesus, quando você prova da água, você sente fonte de água. Pastor, quando Jesus sobe, ele é glorificado e ele subiu. É o consolador. Aí sabe o que acontece? A partir do você levanta a sua como o único salvador da sua vida. Então, torna hóspede da sua vida. Por quê? Porque você já prestou atenção que tem hora que você não está pensando de nada de céu, nada de espiritual, nada de língua estranha, nada de profetizar, nada de visão, você não está pensando em nada de nada, de repente você solta aquela... E as lágrimas começam trabalhando, suado, cansado, pesado, pá! Estou lá com o hino lá no fundo, do outro lado, de repente... Começa a bater. Pá. Aí você começa. Oh, aleluia. Eu trabalhei com um rapaz uma vez. Um rapaz baixinho. Eu estava no 2º andar do apartamento, pintando apartamento. Ele no andar de baixo. De repente eu escutei. Ele colocou o hino para cantar. Eu estou lá trabalhando, cansado. De repente eu escutei, aleluia, oh glória, acontecendo aqui, hora de serviço, tem alguém aí?
Ele começou: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem misericórdia da minha alma. E ele gritava bem forte. De repente ele começou a transbordar em línguas. E ele ficou mais ou menos 30 minutos falando em línguas, e eu olhando para ele sem ter coragem de chamá-lo. E eu disse: Senhor, coloca todos os outros trabalhadores desta obra, que era mais de 500 surdos agora. Não atrapalhe esse momento do teu filho, não deixa o diabo atrapalhar, porque o céu se manifestou aqui, porque o Espírito Santo fez morada nele. Pode estar difícil, mas o Espírito Santo, ele fez morada em você. Ele é hóspede agora. Pode estar complicado, mas você é hospedeiro de uma presença que não sai, de uma presença que não sai. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olhe para cá. Preste atenção. Tem hora que as provações tão difícil, na hora que você nossas orações, coisa que o hóspede agora, pastor, já tem está fluindo. Eu até tento. Mas nada acontece. Parece uma pedra. Todo mundo sabe. Você reclamar a Deus. Essa força volte a jorrar. Volte a jorrar. Deus quer voltar a te usar. Deus quer renovar os dons espirituais. Deus quer voltar a te usar como sempre te usou. Deus quer fazer de você aquilo que Ele prometeu e ponto final, e ninguém tem nada a ver com isso. Não sei ler, não sei escrever direito. Deus não precisa de papel e caneta para poder construir uma história. Deus precisa de um tabernáculo vivo para Ele hospedar o Espírito Santo, para ser o hospedeiro do Espírito Santo, e para que Ele possa fazer jorrar, e aonde as tuas mãos tocarem, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai salvar. Deus quer usar você, homem. Deus quer usar você, mulher. Deus quer usar a sua vida. Deus, nesta noite, está chegando na história de alguns, como estava naquele dia. Já parou para imaginar? Multidões saíam quilômetros e quilômetros, viajando 3, 4, 5, 6 dias a pé, para poder adorar a uma festa sem
tem significado espiritual. E Jesus estava lá. Israel é um país pequeno, aproximadamente 490 quilômetros de extensão, por aproximadamente 120 quilômetros de largura. Pequeno, mas não tinham condução para andar. Quem andava nas mulas brancas eram nobres, homens que tinham condição. Quem andava de camelos eram pessoas que poderiam pagar para uma viagem longa. Pai de família, vivia no campo. O pastor Eliel não tinha condição, não, pobre Hércules. Iam a pé. Veja o tamanho do sacrifício. Trazendo para os nossos dias hoje, tem gente sacrificando demais por coisa que não tem sentido. Jesus dizendo: venha, bebe dessa água, porque eu quero fazer nascer dentro de você uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Esse mundo está pregando algo que é enganoso. Jesus prega vida. Vida com abundância. Jesus prega vida eterna. Jesus prega transformação. Jesus prega mudança de vida. Jesus prega renovo para a sua vida, para a sua história. Então nesse momento você vai fechar o teu olho agora. Coloque a tua mão no teu coração, em nome de Jesus Cristo, e fale com Deus agora. Diga para Deus: Senhor, eu não quero viver uma vida de religiosidade. Eu quero viver uma vida, eu quero ser transbordante. Eu quero chegar perto de alguém, e esse alguém saber que o Senhor fez morada dentro de mim. Eu quero chegar perto de alguém que está sofrendo e quero ver o problema solucionado. Diga para Deus: eu quero chegar perto de alguém que está enfermo e eu quero orar por ele, eu quero ver a cura instantaneamente. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus agora. Enquanto os nossos jovens começam a louvar ao Senhor, você vai começar a falar com Deus agora, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Abre a tua boca agora. Esse é o momento de você declarar para Deus aquilo que está te impedindo, para que essa fonte volte a jorrar no teu interior. Rios de águas vivas voltarão a jorrar. Teu grande amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Águas que em nome de Jesus. Do o hospedeiro, o hóspede está dentro de você. Você é tabernáculo vivo. Então, em nome de Jesus Cristo, seja cheio da presença de Deus até transbordar. Seja cheio. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Em nome de Jesus. Fale com Deus nesta hora. Fale com Deus nesta hora. Diga para Ele: quanto tempo faz que você não